Pastor, quão importante foi John Wycliffe para a história da Reforma? John Wycliffe é considerada a estrela da manhã da Reforma. E ele deu uma contribuição muito significativa. Ele era uma pessoa de índole acadêmica, estudou na Universidade de Oxford, onde obteve o seu doutorado, e além disso ele foi professor daquela universidade e reitor ou ministro, no caso, um clérigo, em vários lugares diferentes. Mas ele escreveu vários livros importantes que romperam com a autoridade católica e papal, principalmente no sentido de a sua autoridade temporal. Ele cria que o catolicismo, a igreja deveria se envolver com questões espirituais, eclesiásticas, mas não temporais e governamentais. E ele via essas ideias como completamente incompatíveis com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Além disso, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia à língua inglesa. E as suas ideias circularam não apenas na Inglaterra, mas tiveram influência em outros lugares e acabaram também influenciando a outros pré-reformadores. Pastor, fale-nos mais um pouco sobre os escritos de Wycliffe. A contribuição de Wycliffe pode ser dividida num período mais político, onde se envolveu mais com a questão da igreja em si e seu envolvimento político, e depois a fase mais eclesiástica ou teológica. Ele escreveu várias obras importantes sobre a questão política da igreja e seu envolvimento em questões temporais. Segundo ele, a igreja deveria permanecer leal ao seu propósito do Evangelho, porque assim Cristo e os apóstolos agiram. Por sua vez, a igreja de Roma estava envolvida em questões políticas e estatais, e ele não aceitava, e nos seus escritos ele condenava essa questão. Além disso, você vai ver que uma das obras mais importantes dele foi o seu comentário sobre toda a Escritura. Também ele escreveu uma suma teológica, assim dizendo, onde ele expressa suas ideias do domínio temporal da igreja. Então, vários escritos dele tratavam especificamente da questão do perfil político temporal que a igreja de Roma assumia, que segundo ele não era bíblico. Além disso, além de atacar a hierarquia católica, Wycliffe também enaltecia a autoridade das Escrituras acima do Papa. Isso incomodava definitivamente a Igreja Católica, a Igreja Romana. E, consequentemente, essas ideias acabaram sendo aceitas por outras pessoas, como no caso você tem Hus, o próprio Lutero, talvez mais próximo de Hus do que de Wycliffe, mas de qualquer maneira ele foi um indivíduo, um precursor do que viria a ser a Reforma, no sentido de romper com a autoridade da Igreja dominante, da Igreja Católica, e enaltecer a autoridade das Escrituras. Qual o significado que lhe atribuem de ser a estrela da manhã da Reforma? Isso se deve em grande parte porque ele antecipou essas ideias. Em outras palavras, aqui na Inglaterra havia alguém antes da grande reforma do 16º século que já tinha ideias semelhantes. Ele não chegou a enaltecer a justificação pela fé como Lutero e outros pontos, mas ele rompeu até mesmo com a teoria da transubstanciação, a ideia de que o sacerdote, na hora que ele diz esse é meu corpo e esse é meu sangue, que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, e ali ocorre uma repetição do sacrifício de Cristo. Wycliffe escreveu diretamente contra essa teoria. Então, nesse sentido, ele foi um precursor de muitas ideias que amadureceriam posteriormente. Agora, elas não tiveram toda aquela influência que a reforma do 16º século teve, porque houve uma sucessão de tentativas de queimar seus livros, de apagar suas ideias, até mesmo a própria Universidade de Oxford fez uma listagem de pontos divergentes
da teologia católica da parte deles. Então houve esse tipo de rompimento e tentar abafar, suprimir, extinguir as suas ideias. Mas de qualquer maneira, em certo sentido, as ideias prevaleceram. Qual foi o fim que teve esse homem de Deus? Ele teve um dos fins mais trágicos, não em vida, mas depois de sua morte. Em realidade, quando ele assistia aqui em Luther Ward a uma missa no dia 28 de dezembro de 1384, ele teve um ataque. E naquela ocasião, ele ficou com problema de saúde. E 3 dias depois, ele acabou falecendo calmamente, sendo sepultado aqui nessa cidade, junto à sua igreja, de onde ele também era o pároco. Mas sucessivas decisões eclesiásticas de Roma condenavam as suas ideias e os seus escritos. E no mesmo concílio de Constança, que condenou a Hus e Jerônimo, também ele foi condenado póstumamente. E por decisão do Papa Martim V, os seus ossos foram desenterrados no dia 25 de março de 1428, foram queimados e então jogadas as cinzas no rio Swift, aqui próximo. As cinzas de Wycliffe foram então trazidas para esse pequeno córrego chamado Swift. E como disse alguém, desse córrego foram para o rio Avon, depois para o Severn, para os mares estreitos e finalmente para o oceano. E essa é uma bela analogia de como as ideias de Wycliffe se difundiram pelo mundo. E hoje nós temos toda a fé protestante, evangélica, como um fruto de vários desses heróis que deram a sua vida em favor da causa do Evangelho. Pastor Tim, que características dos pré-reformadores nós deveríamos imitar hoje em nossa vida? Eu creio que existem pelo menos 2 características que são fundamentais para nós hoje. Em primeiro lugar, a lealdade incondicional a Cristo e a sua palavra. Eles tinham uma convicção em relação com a verdade bíblica, a ponto de preferirem depor a sua própria vida sob o altar do sacrifício como mártires, a abdicar de sua lealdade à palavra de Deus. Esse é um ponto fundamental. Nós vivemos hoje num mundo chamado de pós-moderno, onde a verdade não é mais uma verdade absoluta. Não existem verdades normativas. Normalmente o que é verdade para mim pode ser não verdade para você ou para outra pessoa. Então o mundo hoje é ecumênico, pluralista e relativista. E eles tinham uma convicção, assim como Deus é um só, a sua verdade é uma só. E ela não é passível de adaptação como nós queremos. Um outro ponto fundamental, que eu diria um segundo ponto, há um texto bíblico que o fundamenta de maneira maravilhosa. E nós o encontramos em Atos capítulo 20, o verso 24. Aqui é o discurso de Paulo, quando ele estava em Mileto, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. E em Atos capítulo 20 e 24, ele diz claramente: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para eles, a verdade era mais preciosa do que a própria existência. Isso se chama convicção. Eu creio que o que mais necessitamos hoje, como cristianismo em geral,